Então, olá pessoal, estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Essa de hoje é sobre filosofia analítica, né? Ou seja, é o que nós vamos estudar na sequência de Nietzsche, nas próximas duas aulas, nesta e na aula de semana que vem, tá? Então, eu vou iniciar aqui a projeção dos meus slides, né? Para que a gente possa iniciar essa aula, tá? Bom, então, essa corrente da filosofia contemporânea, né, esse braço da filosofia contemporânea que nós vamos estudar, chama-se filosofia analítica. Tá? E antes de entrar, de começar a falar sobre isso, tá, gente, eu gostaria de esclarecer, porque alguns de vocês às vezes confundem, né, gente, eu entendo que possa ser um pouco difícil, mas eu acho importante a gente deixar isso bastante claro, né, que a gente falou lá quando falou da filosofia contemporânea, do início da filosofia contemporânea, em nomes como Freud, como Marx, como Nietzsche, né? E esses pensadores intelectuais, filósofos, embora eles sejam filósofos contemporâneos, eles não vão ser estudados ao longo do ano, para além daquilo que a gente já estudou, né? O Nietzsche a gente dedicou aí 2 aulas específicas para falar dele, porque eles são preparadores do terreno, tá, gente? Eles prepararam o terreno, eles araram a terra, né? Sobre a qual agora vão crescer, vão nascer aí diferentes vertentes, né? Do pensamento contemporâneo. Então, a filosofia analítica, tá, gente? Ela está dentro da filosofia contemporânea, né? Mas ela é um ramo, ela é um caminho possível, tá? E não é um caminho, gente, que necessariamente tem que ser coerente, tem que fechar com as ideias de Nietzsche, ou com as ideias de Freud, ou com as ideias de Marx. Não, né? Um filósofo ele pode ser contemporâneo, um filósofo analítico, mas não concordar com o que diz Nietzsche, né? A gente tem que entender que quando eu caracterizei a filosofia contemporânea, a gente tentou encontrar uma característica comum. E dentro dessa característica comum, né, a filosofia analítica ela está relacionada com a filosofia contemporânea, né? Assim como o pensamento de Nietzsche, assim como o pensamento de Freud, de Marx e de outros nomes que a gente vai estudar. Mas isso não significa que eles tenham que concordar entre si, ou que o que um deles diga, né, gente, é suficiente para a gente dizer, olha, isso é a filosofia contemporânea. Né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Eu gosto da imagem do guarda-chuva, né, gente? Imaginem a filosofia contemporânea como um guarda-chuva, né? E aí, abaixo dela, né, a gente pode ter uma série de ramificações, né, raios, né, ramos que vão se desenvolver. E a filosofia analítica é uma delas, tá? Assim como outras que a gente vai estudar, o existencialismo, a escola de Frankfurt, tá? Então, é importante vocês visualizarem isso na cabeça de vocês, senão pode ficar um pouco confuso, tá? Então, dito isso, vamos falar de filosofia analítica, né? Essa filosofia com esse nome que parece que já assusta, né? Analítico, né? O que, que é isso, né? Vamos ver. Tá? Então, a filosofia analítica, como eu falei, é uma das correntes, um dos ramos, um dos caminhos, né? Que alguns filósofos contemporâneos vão seguir, né? Dentro daquela lógica maior, lógica comum, que é contestar um pouco essa importância do sujeito, né? Ou do sujeito racional, ou da ideia de progresso, né, como queriam os filósofos modernos. Tá? Então, essa é uma corrente de pensamento, uma tendência de pensamento, que surge, gente, no final do século XIX, né? Embora ela surja entre um filósofo austríaco, alemão, o Frege, né, gente? É uma corrente de pensamento que vai se desenvolver muito fortemente, gente, em países de língua inglesa, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, tá? O que eu quero dizer com isso, tá, gente? Que embora ela não tenha surgido nesses países, né, gente, a filosofia analítica, ela ganhou envergadura, ela ganhou corpo, né,
nesses países de língua inglesa. Ou seja, hoje nós temos aí talvez os melhores filósofos analíticos, né, nos Estados Unidos, ou na própria Inglaterra, ou ainda na Austrália, tá? Então, realmente é um fenômeno, né, que a filosofia analítica tenha se desenvolvido mais, tenha ganhado mais corpo, tenha se difundido mais, se tornado mais famosa, né, nos países de língua inglesa, tá? Então, alguns nomes aqui, né, Russell, Frege, Wittgenstein, né? Então, vocês têm aqui boas sugestões de nomes para os pets de vocês, né, gente? Nomes difíceis aí, tá? Certo. Bom, então a primeira pergunta, né? Por que analítica, né? O que a gente quer dizer com filosofia analítica, né, gente? Embora eu tenha citado alguns nomes ali, nós não vamos destacar nenhum filósofo específico, né? Nós vamos estudar realmente o que foi esse movimento, essa tendência, né, que levou um pouco os filósofos para esse caminho, né? Então, primeira questão, por que analítico, né? Analítico, gente, vem de análise, né? E aí vocês podem lembrar do método cartesiano, né? De um dos momentos do método cartesiano, né? Que era análise, ou vão lembrar de outras disciplinas, de áreas de conhecimento que se utilizam, né? Desse tipo de terminologia, né? Química analítica, né? O que seria uma análise, né, gente? Análise é decompor alguma coisa em partes, né? Justamente para que eu possa me atentar, gente, que eu possa prestar atenção, observar, isolar o detalhe daquilo que eu quero estudar, né? Então, a filosofia analítica vai decompor o que em partes, né? O que ela quer olhar no detalhe, o que ela quer entender na sua minúcia, né? O que ela quer isolar para compreender melhor, gente? A linguagem, tá? Então, filosofia analítica é sinônimo de filosofia da linguagem, uma filosofia que vai analisar, né, que vai olhar em detalhes para a linguagem, né? Bom, mas aí vocês poderiam me perguntar, tá, professora, mas por que a filosofia vai se interessar pela linguagem, né? Já não temos aí disciplinas, áreas de conhecimento que se ocupam da linguagem, né? Sei lá, o português, a gramática, né, a literatura, né? A língua estrangeira, né? Enfim, já temos aí algumas disciplinas que se ocupam da linguagem, correto? Né? Então, por que a filosofia agora vai se interessar pela linguagem, né? É óbvio, né, gente, que a filosofia aqui não vai fazer análise gramatical da linguagem, né? Não vai se sobrepor a essas áreas de conhecimento que já se ocupam da linguagem. A filosofia pretende aqui agregar alguma coisa que até então não havia, né? E o que é isso, tá, gente? Ou, por que isso? Tá? Antes de explicar o que, né? Porque os filósofos se deram conta, tá, gente, que não existe absolutamente nada fora do domínio da linguagem, tá? Então, por exemplo, tá, gente, se eu perguntasse para vocês, se eu pedisse para vocês, olha, me digam alguma coisa que vocês acham que não tenha relação alguma com a linguagem, né? Qualquer coisa, tá? Talvez alguns de vocês diriam, professor, os sentimentos, né? Os nossos sentimentos não são linguagem, eles não têm a ver com a linguagem, né? Se eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu posso estar com raiva por dentro, eu posso estar, né, me mordendo por dentro, né? Isso não precisa ser expresso de forma alguma, então isso não necessariamente tem a ver com a linguagem, né? Outros poderiam dizer, sonhos, professora, eu quando sonho, né, lá, estou dormindo, eu não estou verbalizando aquilo que eu estou visualizando, né, eu estou ali fantasiando, né, sozinho, isoladamente nos meus sonhos, então, isso não seria linguagem, né? Outros de vocês poderiam dizer, não, professora, os meus pensamentos que eu guardo para mim, né, que eu não comunico, que eu não expresso através de palavras ou através de trabalhos escritos, né, esses pensamentos não seriam linguagem, né, tá? E eu vou dizer para vocês que não, gente, que qualquer um desses exemplos, né, que vocês poderiam ter me dado, né, são linguagem, caem na linguagem, tá? Por quê? Para que eu possa, gente, por exemplo, nomear um sentimento que eu estou tendo como raiva, né? Eu preciso desse conceito, dessa representação mental, desse nome
que é a raiva, para que eu possa dizer que o que eu estou sentindo é raiva, né? Então, não existe eu sentir alguma coisa sem que isso tenha relação com a linguagem, né? Só o fato de eu tentar dizer para mim mesmo, né, gente, essa conversa que eu tenho comigo, poxa, mas o que eu estou sentindo agora, né? Isso já está no terreno da linguagem, né? Ah, isso é raiva, ah, isso é tédio, ah, isso é algo que eu não sei nomear, né? Mesmo esse raciocínio interno para mim mesmo, gente, ele se movimenta no plano da linguagem, da representação, da conceitualização, tá? Da mesma forma, gente, os sonhos que eu tenho são linguagem, né? Para que eu sonhe que eu estou caindo de uma árvore, né, gente, eu preciso ter uma ideia do que é uma árvore, ter uma representação do que é uma árvore, uma representação do que é uma queda, né? No sonho eu lanço mão também de linguagem, eu eventualmente dialogo com alguém, né? Eu brigo com alguém, né? Então, tudo isso, né, gente, tá completamente atrelado àquilo que nós construímos como linguagem, aquilo que nós temos como linguagem em nós mesmos, né? E os pensamentos, então, por óbvio, por tudo que eu já falei aqui, da mesma forma, né? Os pensamentos são linguagem pura, né, gente? Tá? Simplesmente, gente, porque não há nada que eu possa representar na minha mente que não seja linguagem, né? Qualquer coisa, qualquer pensamento que vem agora na minha mente, para que eu possa identificá-lo, né, gente? Eu preciso transformar isso em linguagem, eu preciso dar um nome para aquilo que eu estou pensando, eu preciso criar uma ideia, uma representação disso. E quando eu falo de ideia, representação, nome, eu estou falando de linguagem, tá? Então, tudo, gente, absolutamente tudo, de alguma forma, passa pelo domínio da linguagem, tá? Bom, então esse é um dos motivos, né? Porque se deram conta que tudo é linguagem, de alguma forma, e também, gente, vamos lembrar que esses filósofos, né? Filósofos analíticos, né? Herdeiros, né? Pertencentes à filosofia contemporânea, né, gente? Vão ser filósofos que vão abandonar um pouco a pretensão que havia na filosofia até então de construir grandes explicações sobre a realidade, né? De tentar encontrar a verdade, né? Fazer com que o sujeito, através do uso racional da razão, encontre a verdade, né? Aqui, gente, há um entendimento, né, de que a verdade não é algo que eu possa alcançar, né, individualmente, né, analisando, estudando o sujeito, a subjetividade que a gente chama, né? Então eu vou analisar o quê? A linguagem, né? A linguagem que é algo de uso comum, né? Que é algo que a gente usa no nosso dia a dia. A linguagem ela tem um caráter pragmático, a gente precisa se comunicar através da linguagem. Então eu vou estudar a linguagem, né? Que é o que me resta, já que eu não posso, né, construir uma grande explicação da realidade, eu já percebi, né, como bom contemporâneo que sou, que isso não é possível para a filosofia. Então, eu vou me ocupar de algo menos pretensioso, vou falar de algo que diz respeito à interação das pessoas, né, ao dia a dia das pessoas, né, tá? Então, é muito importante aqui, gente, obviamente, que a gente entenda a linguagem para além da comunicação verbal, para além da comunicação gestual, né, da linguagem como tudo aquilo que a gente, de alguma forma, se representa, inclusive mentalmente, tá? Ou, sobretudo, mentalmente, tá? Existe uma frase que eu acho que sintetiza um pouco do que eu falei aqui, que é uma frase do Wittgenstein, que é um dos filósofos analíticos que eu citei no começo, que diz o seguinte, olha, sobre o que não se pode falar, deve se calar, né? Sobre aquilo que eu não posso dizer, aquilo que eu não posso, né? Sobre isso, então, eu não vou dizer nada, né? Eu só vou me ocupar daquilo sobre o qual eu efetivamente posso falar, posso discutir, né? Posso dialogar, né? Então, é o Wittgenstein falando, olha, vamos nos ocupar, né, daquilo que a gente pode, né? Com aquilo que a gente pode falar, certo? Não vamos querer abraçar uma causa maior do que a que nós podemos, né? Tá? Então, esse é um pouco o propósito da filosofia analítica. Bom, então, para especificar um pouco mais, né, o que é que os analíticos vão fazer, né, gente, eles vão se ocupar de uma análise lógica da linguagem, né, vão tentar olhar para a linguagem, né, com bastante cuidado, né, com bastante atenção, né, e procurar entender algumas coisas relacionadas à linguagem, né, então,
alguns problemas com os quais os analíticos vão se ocupar vão ser, gente, a análise do sentido de palavras e expressões, né? Como é que se constrói, né, os sentidos, os significados, né, gente? Tá? Então, por exemplo, tá? Se eu pegar para vocês e mostrar essa caneta aqui amarela, tá? Eu poderia perguntar, olha, que cor que vocês estão vendo aqui nessa caneta, né? Imagino que todos vocês diriam, professora, é uma caneta amarela, né? Tá? E eu concordaria com vocês, de fato é uma caneta amarela, né? Mas sei lá, talvez poderia ter alguém entre nós, sei lá, um daltônico, alguém que não percebesse, né? Exatamente o amarelo aqui, tá? Isso geraria uma certa, né? A gente entenderia que é algo patológico. Essa pessoa não está vendo amarelo porque ela tem um problema, né? Porque é amarelo, está todo mundo vendo amarelo, né? Não tem como discordar que é amarelo, certo? Mas a questão é, como que nós chegamos a concordar que isto aqui é amarelo, né? Como que nós chegamos a definir que isto é amarelo e não isso, né? Esse seria, gente, um problema típico para os analíticos, né? Problema sobre o qual eles escrevem, né? O que eles querem entender, como é que a gente constrói significado, né? Mas mais do que isso, né? Não só a construção de significado, mas a relação do sentido com a realidade, né? Tá? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, gente. Digamos que eu dissesse para vocês que eu tenho um unicórnio de estimação, tá? Eu afirmasse, olha, gente, eu aqui em casa eu tenho um unicórnio de estimação, tá? Todos vocês, gente, saberiam, conseguiriam imaginar, representar, ver mentalmente, ter a imagem, né, de um unicórnio, certo? De alguma forma vocês conseguiriam, todos nós conseguiríamos nos representar um unicórnio, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue fazer isso? Alguém de vocês já viu um unicórnio caminhando por aí? Caminhando Grabadão do Liberato? Caminhando em alguma praça, né? Em alguma rua? Alguém de vocês já montou num unicórnio? Já se deparou com unicórnio? Já viu no zoológico, né? Não. Por quê? Porque o unicórnio, gente, de fato não existe. O unicórnio não é algo real, no sentido concreto, né? Não é algo que nós encontramos na nossa realidade concreta, um unicórnio. Se não é algo que existe concretamente, se é algo que nós não enxergamos na nossa realidade, como é que nós temos um sentido para o unicórnio? Como é que nós conseguimos representar mentalmente o unicórnio? Tá? Então, esse é um outro problema, né, que os filósofos analíticos vão estudar, né? Como é que a gente constrói sentido de coisas que não existem, né? Como é que a gente consegue essa proeza, né? Tá? E um outro problema, né? A relação entre sentido e verdade, né? Então, para usar um exemplo aqui, digamos que eu dissesse para vocês, olha, eu tenho um Fusca azul, né? Eu tenho um Fusca azul, certo? É o meu carro, tá? De novo, todos vocês, imagino, poderiam imaginar, saberiam o que é um Fusca azul, né? E muitos de vocês talvez já viram, né? Se não todos, né? O que é um Fusca azul, tá? Por mais que seja um carro antigo, imagino que muitos de vocês saibam o que é um Fusca azul, né? Tá? Bom, então todos têm um sentido para essa expressão Fusca azul, né? Agora, quem poderia dizer se é verdade isso que eu afirmo quando digo que tem um Fusca azul? Né? Quem poderia dizer é verdade, professora, ou não, não é verdade, professora, que você tem um Fusca azul? Só se vocês tivessem me visto circulando em algum momento, né, na Liberato, né, onde quer que fosse, com o meu Fuca azul. E ainda assim, isso talvez não fosse suficiente para vocês poderem afirmar, a professora tem um Fuca azul. Né? Talvez só permitiria vocês dizerem, eu já vi ela circulando com um Fuca azul. Então, qual é a relação, né, do sentido das coisas com o valor de verdade delas, né? Como é que
se constrói essa relação entre o sentido, o significado de algo que eu digo, e se isso é verdadeiro ou não, se isso tem correspondência, né, na realidade, naquilo que eu estou afirmando ou não, tá? São alguns exemplos, gente, de problemas, então, com os quais os analíticos vão se ocupar, tá? Então, qual é o grande objetivo da filosofia analítica, gente? É buscar depurar, limpar o discurso filosófico, tá? Para que ele seja um discurso mais preciso, um discurso que esteja livre das armadilhas da linguagem, que não caia em erro, que não caia em equívocos, que não caia em confusões de argumentações confusas, né? A ideia é esclarecer os pensamentos, né? Tá? Tornar as coisas mais claras, mais objetivas, mais precisas, tá? Por que isso, gente? Porque os analíticos perceberam, né, gente, que na história da filosofia, né, muitas vezes os filósofos se ocuparam de falsos problemas, de problemas ilógicos, problemas que, se a gente analisar do ponto de vista lógico, problemas que não resistem, né? Que não resistem a uma boa análise lógica, né? Problemas inúteis de serem estudados porque são ilógicos, não tem lógica, tá? Então, esse é o problema, né, que os filósofos analíticos identificaram. Olha, dentro da história da filosofia tem muito blá, 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 tem muita conversa que, se tu for olhar, tu for botar né, no papel, analisar, não tem lógica, não faz sentido, né, tá? Então, um exemplo desses que eu quero dar para vocês seria o problema da verdade, né? Um problema muito, muito discutido, né, gente, na filosofia moderna, que vocês estudaram no passado com o Wilson, né? Quantos foram os filósofos, né, que ao falar de conhecimento, né, se ocuparam dessa discussão? Bom, mas e a verdade? Como é que eu alcanço a verdade? Existe verdade? Não existe verdade? É possível alcançá-la, né? Toda essa discussão em torno da verdade, né? Tá? Então, essa formulação, existe verdade ou existe verdade absoluta, né? Na visão de um filósofo analítico, né? Seria um falso problema. Por quê? Como é que eu posso responder a essa pergunta, tá, gente? Se eu perguntasse para vocês, pessoal, o que vocês me dizem? O que vocês acham? Existe ou não verdade? Vocês poderiam, gente, me dar duas respostas para essa pergunta. Tá? Vocês poderiam dizer, sim, professora, tem verdade absoluta. Tá? E aqui eu não estou pedindo que vocês me digam qual que é a verdade absoluta, né? Em qual verdade que vocês acreditam, se é Deus, se é a ciência, o que for, né? Ou vocês poderiam dizer, não, não existe verdade absoluta, professor, eu não concordo nisso, eu acho que a verdade é de cada um, né? Então não tem esse papo aí de uma verdade que a gente possa conhecer e, né, tomar como absoluta, certo? Seriam essas as duas possibilidades de resposta de vocês diante dessa pergunta, tá? Agora vamos analisar cada uma delas, tá? Então, se vocês me dissessem, sim, professora, existe verdade absoluta, tá? Nesta frase, sim, existe verdade absoluta, gente. Não há nenhuma contradição lógica. Não há problema nenhum, tá? Tanto que vocês podem ouvir essa frase e não há nenhum desconforto, né? Sim, professor, eu acredito que existe uma verdade absoluta, tá? Tudo bem com essa resposta, tá? Agora vejam, gente, o outro polo, o outro extremo. Se eu digo não, não, professora, não existe verdade absoluta. Algum desconforto aí, gente? Se não sentiram, eu vou repetir. Se vocês dizem, não, professora, não existe verdade absoluta. Qual é o problema de uma afirmação como essa, gente? Ao dizerem que não existe verdade absoluta, gente, vocês pretendem que isso que vocês estão dizendo, que não existe verdade absoluta, seja uma afirmação verdadeira. Para que não exista verdade absoluta, isso que vocês estão dizendo, que não existe verdade absoluta, precisa ser verdade. E se isto precisa ser verdade, então vocês caíram numa contradição, tá? Então não existe a possibilidade de responder não a essa pergunta, certo?
Para que não exista verdade absoluta, gente, pelo menos uma afirmação precisa ser verdadeira, a de que não existe verdade absoluta, tá? Então, aqui, gente, há uma contradição, há um tiro no pé, tá? Um looping que não se resolve, certo? Logo, a essa pergunta, se existe ou não verdade, verdade absoluta, né? Apenas o sim é uma resposta lógica aceitável. Apenas o sim é possível como resposta lógica. O não é uma resposta ilógica, uma resposta que não faz sentido lógico, que expressa uma grande contradição, tá? E, portanto, não, o não é possível aqui, tá? Não é aceitável aqui. Se o não é aceitável, logo, só uma resposta é verdadeira para essa pergunta, o sim, e pronto, tá? Então, eu preciso ficar discutindo ainda essa questão da verdade, cabe discussão, cabe um monte de gente ficar escrevendo sobre o tema, sim ou não, como. Não, né? Os analíticos vão dizer que grande perda de tempo, então, a gente ficar discutindo essa questão. Isso não é um problema que merece ser discutido, né? Esse problema está resolvido. Sim, só pode haver verdade absoluta e ponto. Deu. Vamos para outra, tá? Bom, então esse é um exemplo, né, de como os analíticos vão olhar para os problemas e tentar, né, depurar, né, esses equívocos, né, esses falsos problemas com os quais a filosofia se ocupou. Tá? No texto que eu indiquei para vocês, gente, há uma tentativa, né, de diferenciar, né, os filósofos analíticos dos não analíticos, uma tentativa de caracterizar, de tentar pontuar algumas características, alguns aspectos, então, que identificam o filósofo analítico em relação ao não analítico, né, que eles também vão chamar de não A. Uma primeira coisa que vocês têm que ter clareza é, bom, então, quem são analíticos e não analíticos, né? Os analíticos vão ser esses que a gente está vendo aqui agora, né? Esses que eu já falei alguns nomes, e esses que vão se enquadrar nessas características aqui, esses são os analíticos. Os não analíticos, gente, são todos os outros, todos os que já existiram na história da filosofia até aqui, né? E que não se enquadram nessa característica. Então, vocês vão ver que a grande maioria dos filósofos que vocês estudaram, se não todos, né, são filósofos não analíticos, são filósofos que não se enquadram aqui nessas características que a gente atribui aos analíticos, tá? É evidente que alguns mais do que outros, né, alguns estão mais para não analíticos, né, alguns não estão tão distantes dos analíticos, isso é verdade, né, mas é fato que até aqui, segundo os analíticos, todos os filósofos da história da filosofia seriam filósofos não analíticos, tá? Bom, então o que define, né? O que diferencia analíticos de não analíticos, tá? Os analíticos, gente, eles terão um olhar mais microscópico para problemas bastante específicos, né? Eles vão querer entender a questão da verdade, vão querer entender, né, sei lá, problemas muito pontuais eles vão analisar, né? Tá? Por quê, gente? Porque eles entenderam que é uma pretensão descabida a gente querer explicar a realidade como um todo, né? Então, eles vão abandonar essas explicações sistêmicas, né? Que são tão comuns entre os filósofos não analíticos, tá? Tanto é verdade, gente, que entre os analíticos vai ser comum vocês encontrarem publicações muito enxutas, tá? Artigos, livros, pequenos livros, tá? Já entre os não analíticos, o que a gente tem muitas vezes são tratados e mais tratados, né? Grandes teses, né? Tá? Justamente porque a preocupação deles, o foco é tentar explicar o todo, né? Então, eles trazem aí formulações muito elaboradas, muito sistêmicas, né? Tá? Os não analíticos, gente, eles apresentam argumentação muito clara, eles querem ser compreendidos, eles querem ser criticados. Tá? Isso para eles é importante, gente, porque é dessa forma que eles vão progredir, não só individualmente, mas entre eles, né? Então, eu sou um filósofo analítico, eu tive uma ideia de escrever sobre um determinado tema, sobre um determinado problema, eu quero mais é que todo mundo leia o que eu escrevi, entenda o que eu escrevi e possa vir me criticar. Olha aqui, Deise, tu te equivocou aqui, acho que essa tua formulação aqui está equivocada, né? Para que eu possa, né, de forma muito construtiva,
poxa, que bom, deixa eu analisar aqui, tu tem razão, deixa eu incorporar isso. Vocês entendem? Há uma colaboração aqui entre os analíticos para que eles possam se aprimorar no que eles estão construindo, né? Então, eles desejam aqui ser compreendidos e eles desejam ser criticados. Porque um argumento só é bom, gente, se ele resiste a uma boa crítica, tá? Do contrário, como é que eu posso dizer que meu argumento é forte, né? Então, é um pouco essa lógica dos analíticos. Por outro lado, os não analíticos, gente, muitas vezes vão se utilizar de alegorias, de metáforas, tá? De histórias, né? De argumentações que vão ser pouco claras, confusas até, tá? Então, por exemplo, né? Não é comum, muitas vezes, né, gente, no próprio Platão, né, o uso da alegoria da caverna para explicar, né, a questão do conhecimento, ou a questão da ética, né, a alegoria da caverna utilizada em Platão para explicar muita coisa, né. E o que é esse recurso, gente? É uma maneira de dizer, uma forma de explicar, quando eu não consigo mais usar argumentos. Aí eu vou para a história. Olha, é como aquela situação na caverna, que os caras estavam lá presos. Assim. Então, eu não tenho mais a precisão do argumento da minha linguagem, eu vou para uma história, para uma analogia, para uma coisa que é parecida, que me dá uma ideia, né? Só que qual que é o problema, segundo os analíticos, da gente usar esse tipo de recurso? É que quando eu vou para uma história, uma alegoria, uma metáfora, eu abro mão da precisão, tá? Para dar margem à interpretação. Eu conto uma história, gente, eu permito que as pessoas entendam como quiserem, que interpretam um pouco como quiserem, tá? Então, eu estou perdendo precisão aqui e estou deixando que as pessoas, né, elaborem, né, interpretem um pouco a sua maneira, né? A interpretação é uma coisa que é de cada um, né? Então, eu perco objetividade se eu uso uma história ao invés de uma argumentação clara, né? E isso daqui um pouco eu vou utilizar para me defender contra críticas, né? Ah, mas tu não entendeu bem aquela história, tu não entendeu bem, né, o sentido com que eu usei aquela metáfora para explicar tal coisa, né? Por isso que tu tá me criticando, né? Então, para os analíticos, né, os não analíticos, ao utilizarem desse tipo de recursos, né, eles meio que se blindam de críticas, né? Eles têm uma forma de se defender de críticas, né? Acusando, né, o interlocutor, o leitor, justamente disso. Olha, tu não entendeu direito, olha, tu não interpretou corretamente, olha, tu não. Então há uma certa defesa aqui contra críticas, né? Porque o que se quer aqui entre os não analíticos é manter aquela teoria, né? Eles não querem que ela seja derrubada, há um certo receio, né? Então, aqui é uma coisa um pouco mais individualista, egoísta até, né? De cada um querer defender a sua teoria e usar de todos os meios para que ela persista, tá? Coisa que entre os analíticos não existe. Eles estão lá de peito aberto, querem mais é ser criticado para poder melhorar o que eles estão escrevendo, tá? Depois, uma terceira característica. Os analíticos, gente, eles têm interesse por problemas filosóficos específicos, né? Independente de quem estudou, né? De quem escreveu sobre determinado problema, tá? O que isso significa, gente? Que eles não têm, assim, um grande apego, né? Pela história da filosofia. Eles não têm que escrever sobre os temas que o Platão já escreveu, o Aristóteles já escreveu, o Descartes já escreveu, né? Eles vão se ocupar de um tema. Por exemplo, esse da verdade. Se o Platão escreveu sobre a verdade de forma equivocada, bom, eles vão lá dialogar com o Platão. Olha, o Platão estava errado aqui, estava errado ali, né? E vão criticá-lo sem problema nenhum. Mas não é porque é Platão, necessariamente, é porque escreveu sobre o problema da verdade que eles estão interessados em esclarecer, né? Diferente, gente, dos não analíticos, que têm um apego muito grande pela história da filosofia, né? Se a gente for ver aí sobre qualquer tema que a gente queira escrever dentro de uma lógica não analítica, tu tem que citar tudo que já foi escrito pelos grandes filósofos do passado, né? Tu tem que citar os clássicos, os pensadores clássicos, os antigos, o que os modernos escreveram. Então, aqui, gente, a gente tem um respeito, né? Uma deferência, né, com os filósofos do passado, né, porque são os filósofos do passado. Deus o livre criticar o Platão, Deus o livre criticar o Descartes, né? Por quê? Porque é o Descartes, porque é o Platão, né? Os analíticos não têm essa história, né? Se equivocou, se não é lógico que escreveu, vai tomar
vai tomar cacetada sem problema nenhum, tá? Bom, pessoal, esses são um pouco o que eu queria passar para vocês, né, da filosofia analítica. O sol está me atrapalhando aqui, gente. Então, isso é um pouco que eu queria passar para vocês, né? Só para encerrar aqui, eu gostaria de dizer que pode parecer, né, gente, que a filosofia analítica, que os filósofos analíticos são os donos da verdade, né? Seriam os donos da verdade, então, né? São os bons, né? Os não analíticos, então, até aqui, né? Só caíram no erro, só bobageira, nada com sentido. Nós vamos ver, gente, na nossa próxima aula, que não é bem por aí. Tá? É evidente que a filosofia analítica trouxe uma enorme contribuição, não só para a filosofia, mas para todas as áreas de conhecimento que se utilizam da linguagem, tá? Que estudam a linguagem, mas é fato também, gente, que a filosofia analítica também tem as suas limitações, né? Também tem os seus gargalos, né? As suas imprecisões, e é um pouco isso que a gente vai abordar também na próxima aula, né? Quando nós vamos analisar um tema específico, né? Vamos pegar um tema e vamos analisar do ponto de vista analítico, né? Vamos fazer um exercício de análise da linguagem, né? E ao final eu vou trazer um pouquinho algumas críticas, né? Um pouco do que a gente pode enxergar como limitação dessa corrente filosófica. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau.